vocês viram na aula passada, a gente vai relembrar algumas coisas da aula passada, né? Vocês viram que houve a crise feudal, né, devido ao renascimento não, mas ao crescimento populacional, né? A população cresceu demais na Europa, os feudos não conseguiram segurar essa quantidade de pessoas, porque o feudo, né, a produção no feudo era limitada, né? Não tinha como atender esse número grande de pessoas, então muita gente começou a sair dos feudos, né, e foi em direção às cidades. Lá nas cidades começou a se estruturar uma comunidade de pessoas, vamos dizer assim, e pessoas mais voltadas ao trabalho do comércio, né? Essa aí seria a famosa burguesia, né? A burguesia começa a surgir na Europa no mesmo instante em que o feudalismo está ruindo. Então ressurge o comércio, as cidades ressurgem, a produção agrícola já não está tão potente para conseguir atender as pessoas, né? A quantidade de pessoas. Então parece para a Europa, né, que a única saída é o comércio, tá? É comercializar. É como se o comércio se mostrasse aí como a única grande saída para a Europa sair dessa crise feudal que estava instalada. Massa. Então, antes de mais nada, vocês têm que entender que as grandes navegações são uma expansão, e é uma expansão comercial, beleza? As grandes navegações são uma expansão comercial que vai dar na América, e a gente vai ver por quê. Mas vamos seguir aqui, ó, entendendo também que durante o Antigo Regime, né, durante a Idade Moderna, vocês viram que se estabeleceu ali o Antigo Regime. E a estrutura do Antigo Regime, ela também vai favorecer a esse comércio e a essa busca por novos mercados e essa estruturação dessa empresa que são as grandes navegações. Massa? Então você tem o absolutismo como principal característica, a centralização política, como está aí no mapinha para vocês verem, tá? Ou seja, tudo centralizado na figura do rei. Massa. Esse rei, ele se alia com a burguesia, com a nobreza e com o clero. Pensa, toda essa galera aí, o rei, a nobreza, a burguesia e o clero, todos eles têm interesse nessa centralização. Massa. O rei, porque vai ter poder agora, de fato, e não mais apenas uma figura representativa ali, que está ali só para aparecer, como era na Idade Média. A nobreza, que já está decaindo, não tem mais poder, né? Muitos nobres nem poder sobre os servos tinham mais, os servos já estavam migrando para as cidades também. Então a nobreza viu no rei uma grande asa protetora, né? E o rei acolheu essa nobreza. O clero também auxiliava nisso, porque a igreja ainda era poderosa, a igreja instituía um controle social também, ideológico, e a burguesia, porque tinha dinheiro, meu velho, praticava o comércio, gerava lucro para o Estado, né? E impostos também, quanto mais atividades comerciais, mais impostos para o rei. Então, tudo unificado favorecia todo mundo. Massa? Então, por isso aconteceu aí essa unificação, e o absolutismo se estruturou enquanto política na Idade Moderna. A economia da Idade Moderna na Europa era o mercantilismo. Vamos rever rapidinho, que isso aí a gente já viu na aula passada, né? Vocês lembram que tinha um intervencionismo, tá? O rei intervém na economia, o Estado, ele mete o dedo na economia, é o rei que diz o que vai ser feito, o que vai ser produzido, quem vai vender, como vai vender, para onde vai vender. O rei é que determina tudo, o Estado determina, tá? O intervencionismo estatal. A balança comercial favorável, ou seja, mais exportações, eu preciso vender mais e comprar menos, com isso eu vou ter mais lucros, vou acumular mais riqueza. Temos também o metalismo, tá? Uma das principais causas também das grandes navegações, tá? O metalismo era a busca pelo acúmulo de metais preciosos, né? De ouro, de prata, enfim, era a busca porque tinha-se a ideia de quanto mais metal, mais rico é o país, é o Estado. Você tem o protecionismo, que são taxas e tarifas para proteger o produto nacional, né? Ou seja, eu boto uma taxa no produto estrangeiro, esse produto automaticamente vai ficar mais caro, então fica mais fácil para as pessoas comprarem um produto nacional. O exclusivismo, que é o monopólio, tá? Ou seja, só pode comercializar com determinado país. Esse monopólio está integrado ao sistema colonial, como vocês estão vendo aí, beleza? Ou seja, só a metrópole pode fazer comércio com a colônia. Dentro do sistema colonial, você tem essa relação metrópole-colônia, que é uma relação de exploração, beleza? Não tem problema, mas porque os holandeses eram exploradores também. A metrópole está interessada em explorar a colônia, massa?
Então, vocês têm aí todas essas características da Idade Moderna. Além disso, a sociedade estamental, só para completar, que era uma sociedade de privilégio de nascimento. Tá? Então, como é que isso tudo se liga às grandes navegações? No seguinte sentido, o Malu vai mostrar para vocês aí, tu pode passar para o lado aí, Malu, por favor? Então, por que foi possível as grandes navegações? Primeiro, por causa dessa crise feudal, e também porque a Idade Moderna promovia esse favorecimento ao comércio, à burguesia, a busca por mercados, a busca por matéria-prima, a busca por especiarias, a busca por riquezas, por novos mercados. Então, a expansão comercial era vista aí como a grande saída para essa crise. Massa? Então, você tem aí para os fatores das grandes navegações, as lendas, que eram muitas, né? Havia muitas lendas aí de reinos suntuosos, né? de o Eldorado, por exemplo, né? Que era um reino na América em que o rei se banhava em ouro, o Preste João, enfim, diversas lendas que ditavam aí a mentalidade das pessoas, achando que na América, no Novo Mundo ou em outros mundos desconhecidos, haviam reinos e tesouros escondidos. Tá? O espírito cruzadístico, né, que já vinha desde as cruzadas, essa ideia de buscar mais terras, de lutar contra os infiéis, os muçulmanos, nessa ideia de combater os infiéis e expandir a fé católica. Massa, você tem também o renascimento cultural. O renascimento cultural e científico, ele ajuda no surgimento das tecnologias, novas tecnologias começam a surgir na Europa, na Idade Moderna, os instrumentos náuticos são aperfeiçoados, tá? Em Portugal, no fim da Idade Média, surge a Escola de Sagres, que era um agrupamento de pessoas ali que promovia essas inovações técnicas no que tange às navegações. Os portugueses inventam a caravela, né? Enfim, os portugueses começam a sair na frente nesse processo. O mercantilismo, como a gente já viu, ele mesmo quer se expandir, né? Ele mesmo busca mercados, ele mesmo busca as especiarias. A pimenta, por exemplo, é uma especiaria muito procurada na Europa, visto que a carne apodrecia muito rápido, né? Então a pimenta servia para disfarçar o cheiro e o gosto da comida. Então era muito procurada, muito comercializada. A busca por metais, né? E a busca por locais que fornecessem matéria-prima, mercado e especiarias. Então essa ânsia do mercantilismo por novos mercados também favoreceu a esses países saírem para as expansões marítimas. A Contra-Reforma ajuda no sentido de que há uma expansão da fé, há uma necessidade de expandir a fé católica. Lembre-se que a Contra-Reforma é um movimento que tenta recuperar os fiéis para a Igreja Católica, né, que haviam sido perdidos para a Reforma Protestante. Então, há esse ideal também de recuperação da fé. E aí a gente tem todo esse contexto e essa necessidade de expansão, de buscar novas terras, tanto para as causas religiosas, quanto para as causas econômicas. A Europa precisa sair dessa crise. Só que tem um pequeno problema. As rotas de comércio, tanto a terrestre quanto a marítima, estão bloqueadas. A marítima estava bloqueada desde os tempos das cruzadas, quando os italianos tomaram Constantinopla ali e monopolizaram esse comércio com os árabes. Então, o Mediterrâneo estava bloqueado. Era monopólio dos árabes e dos italianos para se chegar nas Índias. Tinha que passar por eles, eles eram intermediários, se encarecia o produto. Beleza? E a rota terrestre ficou bloqueada quando, em 1453, os turco-otomanos tomaram Constantinopla. Os turco-otomanos, que eram islâmicos, muçulmanos, tomaram Constantinopla, derrubaram o Império Bizantino, fecharam a rota terrestre. Ou seja, qualquer pessoa, qualquer país da Europa que quisesse fazer comércio com as Índias, onde estavam as especiarias, precisava passar por esses locais, por esses entrepostos, e se encarecia o produto. Isso levou esses países a buscar outras rotas, beleza? Então a galera começou a buscar o outro lado, começou a se aventurar pelo Oceano Atlântico, beleza? Só que era meio complicado no Oceano Atlântico, porque há muito tempo que se tinham lendas aí de que o Oceano Atlântico era povoado por monstros, né? Haviam diversos pokémons no Oceano Atlântico, então era muito complicado a galera sair assim, sem segurança nenhuma para o Oceano Atlântico. Então, por isso a centralização era muito importante, porque era uma empresa ainda muito desconhecida, não se tinha certeza do lucro das grandes navegações e da navegação pelo Oceano Atlântico. Quem podia fazer isso? Os países que se centralizaram cedo, se unificaram cedo, porque aí, se der errado, eu posso de novo ir no povo e cobrar imposto. Por isso que é importante a centralização. Eu centralizo o imposto,
né? Então eu tenho uma fonte inesgotável de renda. Se der errado, arrocha o povo paga mais e a gente investe de novo, beleza? Então por isso que Portugal, como está escrito ali, é o pioneirismo português. Portugal é o primeiro a sair para essas grandes navegações, a começar a se aventurar pelo Atlântico, tá? Porque já se unificou desde o século XII nos processos de reconquista, de luta contra os muçulmanos. Portugal se tornou um país logo cedo, o primeiro país ali da Europa. Então, logo cedo começou a sair pelo Oceano Atlântico, beleza? E aí tem as conquistas. Tu pode botar mais para a direita aí, maluco, por favor? E aí, ó, Portugal começa a sair para conquistar os mares aí, o Oceano Atlântico, tá? Ceuta em 1415, tudo isso aí no norte da África, tá? Ele começa no norte da África e vai descendo, do norte para o sul da África. Então, Ceuta em 1415, Cabo Bojador em 1434, Cabo das Tormentas em 1488. Quando Portugal chega no Cabo das Tormentas, que é lá já no sul da África, já chegando na Índia, a Espanha chega na América, chega em El Salvador com Cristóvão Colombo, em 1492. Tá? E aí vai haver essa disputa entre Portugal e Espanha pelos territórios da América. Né? Foram os dois países que saíram primeiro, se unificaram primeiro, e aí vai haver esse conflito. Então, o que é que vai acontecer? Em 1492, é 92 aí, tá? Eu botei 93, mas é 92. Vai ser assinada a bula intercoeteira, ou seja, um acordo que divide o mundo entre Portugal e Espanha. Só que essa linha não agradou muito Portugal, porque ela era 100 léguas do Cabo da Boa Esperança e ela passava bem no meio do Oceano Atlântico. Tá? Então, as terras do Brasil, por exemplo, iam ficar para a Espanha. Então, Portugal, né, alguns navegadores já tinham chegado aqui, já se sabia que, para além daquela linha ali, tinha terras, que era o Brasil. Né? Então, Portugal brigou, bateu o pé, e aí foi assinado junto com o Papa, né? O Papa é que assinava esses acordos aí, visto o poder da Igreja Católica, e Portugal e Espanha eram países católicos. Então, em 1494, para entrar em acordo de vez, foi assinado o Tratado de Tordesilhas entre Portugal e Espanha, dividindo o mundo, né, em 370 léguas agora do Cabo da Boa Esperança, e agora sim pegando as terras do Brasil. Qual era o interesse de Portugal, galera? Pegar essa costa da América, porque a costa da África já era toda de Portugal. Portugal estava interessado nessa rota comercial para chegar na Índia. Massa? Então, se ele pega a costa do Brasil e já tem a costa da África, fechou, tá tudo certo, tá tudo protegido. Massa? Então, 1494, Tratado de Tordesilhas. Em 1498, Portugal chega nas Índias, em Goa, com Vasco da Gama. E, finalmente, em 1500, tem uma boa quantia de dinheiro Portugal consegue com essa viagem de Vasco da Gama para investir numa nova aventura aí, agora comandada por Pedro Álvares Cabral, para pegar agora a costa que eles garantiram com o Tratado de Tordesilhas, que era a costa aqui, que era o Brasil. Tá? Então, em 1500, Portugal, através de Pedro Álvares Cabral, chega no Brasil oficialmente e, a partir daí, começa o período colonial do Brasil, que vai de 1500 a 1530, e o período colonial de 1530 a 1822. Então, é por isso que as grandes navegações levam os europeus à América, a necessidade de comércio, a crise que a Europa passava, a lógica do comércio que já existia na Europa e as rotas pelo Mediterrâneo e pela terra, né, pela Rota da Seda, bloqueadas. Então, não tinha outra coisa a se fazer senão buscar novas rotas. E essas novas rotas e essa busca levaram a Europa a se aventurar pelo Atlântico, chegando, enfim, nas Américas, beleza? E aí a gente começa a contar a história da América também, juntamente com a história da Europa, beleza? Eu vou seguir agora falando com vocês, para vocês, desses dois períodos que a gente colocou hoje, pré-colonial e colonial. Naquela época, Portugal e Espanha, 6 anos antes, esses dois países tinham assinado a repartição ou a divisão do território brasileiro, o chamado Tratado de Tordesilhas, né? E esse Tratado de Tordesilhas, ele é basicão, ninguém esquece disso. Ele colocou um território, essa parte aqui, essa parte leste pertencia a Portugal, essa parte oeste pertencia à Espanha, 360 léguas de Cabo Verde, alguns documentos falam 370, enfim. Mas era uma linha imaginária, basicamente a oeste do arquipélago de Cabo Verde, que fica na África, tá? E se esses dois países assinaram um acordo dividindo esse território antes de 1500, em 1494, é um sinal
de que os dois países lá na Europa já... Isso aqui, para quem não está ligado, é o território brasileiro, tá? Não parece não, mas é. Esses dois países já disputavam territórios e já sabiam que aqui tinha terra. Então, essa ideia de que os caras só conheceram o Brasil, o que a gente chama de Brasil hoje em 1500, não é fato. Há vários documentos que comprovam que pelo menos 5 navegadores portugueses singraram o litoral brasileiro antes da oficialização, né, da posse de Portugal sobre o Brasil em 1500, que a gente chama vulgarmente aí de descobrimento. A primeira fase da história do Brasil é o que nós chamamos de período pré-colonial. Tá? O período pré-colonial, que é bem curtinho, mas sim cobrado nos vestibulares. Então, o período pré-colonial ele vai de 1500 até 1530. Foram 30 anos. Agora, rapidamente, por que a gente chama esse bichinho aí de período pré-colonial? Porque ele precedeu, de fato, a ocupação de Portugal, a interiorização de Portugal em território brasileiro. Tá? É bom lembrar que quem deu o nome Brasil foi o próprio Portugal. Então vamos pensar o seguinte, galera. Bom, mas por que a gente diz que houve um período que precedeu? Por que Portugal não chegou logo e ocupou o Brasil e começou a habitar, colonizar? Porque é o seguinte, havia algumas questões interessantes. Quais foram os fatores? Primeiro, primeiro fator que pouca gente fala, mas vestibulares de vez em quando trazem. O contingente, a população de Portugal era pequena. Havia uma dificuldade de povoar o Brasil. Portugal tinha um pouco menos de 1 milhão de habitantes. Ou seja, se Portugal todo ano começasse a mandar gente para cá, daqui a pouco não tinha mais ninguém em Portugal. Beleza? Esse é o primeiro ponto. Segundo, havia também a resistência indígena. A gente geralmente pinta na história a visão de que os índios foram receptivos, porque o povo brasileiro é dócil, porque o povo brasileiro é hospitaleiro, né? Toda aquela malemolência do povo brasileiro e tal. Na verdade, cabeção, os índios resistiram, porque todo mundo que enxerga um invasor tende a resistir e tende a perder quando esse invasor tem armas mais fortes, né? Então, o indígena resistiu, isso também dificultou a interiorização. Outro fator muito importante foi o quê? A ausência de metais preciosos. E, inicialmente, Portugal não encontrou ouro nem prata aqui. É bom lembrar que uma das motivações, como o Brian falou, como a gente já falou também lá em Metalismo, para Portugal adentrar as grandes navegações, foi o interesse pelos metais. Ou seja, ouro e prata para converter em moeda. É uma das características do mercantilismo, o metalismo, também chamado de bulionismo. Beleza? Então, não havia metais de primeira ordem aqui nesse primeiro momento. E o fim, um outro motivo aqui também que fez com que Portugal passasse 30 anos sem colonizar o Brasil, de fato, foi o fato de o mercado das Índias, os mercados orientais, eram muito vultosos nessa época. Ou seja, quando Portugal chegou ao Brasil, 2 anos antes, Portugal já tinha chegado às Índias com Vasco da Gama, lembra? 1498. Ou seja, Portugal já estava comercializando as especiarias naquele momento. Então, era muito mais interessante investir energia e capitais numa região que já trazia lucros do que investir energia em capital num terreno que ainda era incerto. Então, é aquela coisa, eu tomo posse, eu oficializo e eu deixo ali. Quando um dia eu precisar, eu vou explorar. Beleza? Agora, outras características básicas. Quando a gente pensa em período pré-colonial, a gente também pensa em economia. Quais são as características básicas dessa economia? Primeiro, o extrativismo. Coloca aí. O extrativismo foi fundamental. Por quê? O extrativismo, sobretudo vegetal, né? Próximo, o pau-brasil. A extração do pau-brasil, esta madeira, né? Chamada de pau-brasil. Brasil se refere à palavra vermelha, ou seja, é um pau-brasa, pau-brasil de brasa, ou seja, é aquela madeira que você tira, sai uma tintura dela avermelhada, e essa tintura era levada para a Europa para atingir roupas, tecidos vermelhos, tapetes vermelhos, que eram muito valorizados pelas cortes absolutistas, porque o vermelho era um símbolo, era uma cor da nobreza. Vamos lá, seguindo mais. Então, o pau-brasil, pau de brasa, ou pau-brasa, era uma madeira utilizada para extrair tintura e também construir embarcações, instrumentos musicais. Violinos de pau-brasil são caríssimos. Tá? Um outro detalhe também, animais silvestres, coloca aí. Às vezes é um detalhezinho que
alguém chega e cobra para você. Animais silvestres, ou seja, muitos animais eram extraídos do nosso litoral e levados para a Europa para serem comercializados. Um exemplo, papagaios, araras. Não é à toa que já havia mapas do Brasil no início do século XVI colocando animais, tá? Eram mapas de alemães, eram mapas de italianos. Os caras desenhavam o mapa e botavam animais, simbolizando já a economia dessa época. Inclusive, o Enem colocou uma questão uma vez que mostrava, era um mapa do século XVI com homens carregando troncos de madeira e araras no litoral. E não dizia mais nada. E perguntava, esse mapa se refere a qual período? Aí você sabe, arara, né, o Brasil era chamado de terra das araras nesse momento, e o pau-brasil, você já sabe que é o período pré-colonial. Outra característica importante, o trabalho nesse momento, o trabalho predominou o quê? Sobretudo o trabalho dos índios, indígenas, e o trabalho motivado por uma coisinha chamada de escambo. Escambo vem de câmbio. Câmbio lembra troca, intercâmbio. Ou seja, era troca. Muitas nações, tribos indígenas recebiam produtos e, em troca, entregavam aquela madeira. Tá? E aí o que é interessante dizer, isso não quer dizer que não houve violência. O próprio contato, até em termos de biologia, entre esses europeus e esses índios que recebem esses caras aí de fora, né, com atritos, isso é violento, porque muitos desses índios vão morrer de epidemias, inclusive questão do Enem também. A maior parte dos indígenas no Brasil, na história do Brasil, tome nota aí, tome nota, a maior parte morre de epidemias, e não necessariamente de atritos, de guerra corporal com os portugueses. Muitos morreram, foram assassinados, enfim, mas a maior parte mortos, dizimados por epidemias. Coloca aí, tá? Então, o trabalho voltado aqui para a troca. Outra característica muito importante desse período foi o seguinte, o Brasil sofreu muitas tentativas de invasões estrangeiras, tá? O Brasil sofreu muitas tentativas. Como Portugal não tinha ainda colonizado efetivamente o território, Portugal basicamente resumiu a sua presença ao seguinte, a instalação de feitorias. O que são feitorias? O território brasileiro, né, recebeu essas feitorias. As feitorias eram armazéns, pessoal. Armazéns que eram colocados, construídos no litoral. Os portugueses não adentraram o território. Tá? Eles ficaram só no litoral no primeiro momento. Então, eles vinham com suas embarcações, esses armazéns armazenavam troncos de madeira do pau-brasil. Então, os navios vinham, pegavam os troncos e rapidamente regressavam para Portugal. É uma questão de logística. Então, basicamente, a presença se deu por esses armazéns, feitorias, armazéns no litoral. Aí um detalhe interessante. Como esse litoral ainda... Meu Deus do céu, tem desenho feioso. Mas como esse litoral aqui, imagina que isso aqui é o Brasil, imagina, tá? Aqui é a linha de Tordesilhas. E, basicamente, havia feitorias aqui. O que é que vai acontecer, cabeção? Muitos estrangeiros começaram a adentrar o território brasileiro de maneira clandestina, isto é, sem o conhecimento de Portugal e sem autorização portuguesa, para roubar ao Brasil e outras riquezas que o Brasil tinha. Principalmente, nesse contexto, os franceses. Os franceses foram os principais investidores dessas invasões aqui, tá? O reino da França, do rei Francisco, que significa pequeno francês, o nome, o reino da França não aceitava, não validava o Tratado de Tordesilhas, porque dizia que Tordesilhas era ilegal. Por quê? Porque Tordesilhas só foi assinado apenas entre Portugal e Espanha. Não chamou os outros países. Se não chamou os outros países para assinar, para concordar, a gente não aceita. Resultado, o que acontece? A França, deixa eu colocar aqui, ó, invasões estrangeiras, outra característica importante. A França, nessa época, que foi a principal, outros invadiram, mas a França foi a principal, defendia o princípio do Uts Possidetis. O que é o Uts Possidetis? É um conceito romano, jurídico, que diz o seguinte, a terra deve ser de quem ocupa. A terra é de quem ocupa e acabou. A terra não é de quem diz que, ó, é minha, eu cerquei. Você cercou a terra, está dizendo que é sua, mas não está explorando. Se você não está explorando, a terra é de quem chegar e, de fato, se apossar dela, explorar, viver dela. Esse conceito utis possidetis, até hoje, é debatido na questão da reforma agrária, no Brasil e em vários outros países do mundo. Né? Por exemplo, de que adianta um latifundiário ter metade do Brasil, a concentração fundiária no Brasil é violentíssima,
E, bom, tem um monte de gente morrendo de fome sem poder produzir o que come. Se você amplia essa distribuição de terra, você tem mais agricultura familiar, que já é responsável por uma grande fatia do nosso mercado de produção de alimentos, consequentemente, com mais diversidade de produção e artigos diferentes, porque a agricultura familiar muitas vezes é pautada na policultura. Então, você tem mais artigos, maior volume e disponibilidade de artigos alimentícios distintos, consequentemente, os preços caem, a cesta básica fica mais barata, menos fome e brasileiros sendo bem alimentados na infância, consequentemente, aprendendo mais, consequentemente, mais gente produzindo conhecimento no futuro, mais jovens, né, com estudo de ponta e, consequentemente, em pouco tempo aí, 2, 3, 4 décadas, o Brasil vira uma potência para toda a eternidade. É tão difícil entender isso, né? E um outro detalhe interessante, se você começa a repartir, né, terras improdutivas para que pessoas produzam, além de incentivar a agricultura familiar, tem menos gente que migrando para a cidade. Esse êxodo rural diminui e, consequentemente, o inchaço populacional nas cidades também diminui. E se não tem inchaço, ou se diminui o inchaço, você tem menos desemprego na cidade, você tem menos violência urbana, você tem menos consumo, tráfico de drogas e uma série de outros problemas. E gente morando na rua, o problema de moradia diminui. É um tema a se debater, né? Não estou fazendo campanha política aqui, não, mas é um tema a se debater. Voltando para cá, o Despossidetes. A terra deve ser de quem, de fato, domina, ocupa e se beneficia dela. Resultado, cabeção, a França defende isso, Portugal não aceita, começa um atrito. Que atrito? Os portugueses começam a mandar expedições, chamadas de expedições punitivas. O que são essas expedições punitivas? Bom, Portugal mandou alguns navios para o litoral brasileiro para tentar punir os estrangeiros que viessem aqui roubar coisas. É bom lembrar que, se a gente olhar o conceito de hoje, estaria todo mundo errado, né? Alguém chegou, violentou as populações nativas que ali estavam, disse a terra é minha, e o outro chegou e disse, não, a terra é minha também. Enfim, quem está mais sofrendo aí é a população indígena. Resultado, cabeção, essas expedições punitivas não deram certo. Coloca aí. Por quê? Porque Portugal não tinha tecnologia para monitorar todo o litoral, né? Não tinha. Então, enquanto Portugal estava ali com 4 embarcações no Cabo de Santo Agostinho, o cara estava roubando lá em Laguna, no Espírito Santo. E assim acontecia. Resultado, as expedições punitivas não deram certo. E aí, em 1530, Portugal, temendo perder o território brasileiro, inicia, de fato, o período colonial. Percebeu como é simplesinho, como é rapidinho? Manda um joinha aí no chat. Fala. Então, o período colonial, ele começa em 1530. 1815 foi o ano em que Dom João VI, a corte no Brasil, nós revisaremos isso mais adiante, mas foi o ano em que a corte disse assim, ó, o Brasil está sendo elevado à condição de reino. Então o Brasil virou reino em 1815. Só que o Brasil era um reino que continuava ligado a quem? Portugal. Era um reino unido a Portugal e Algarves. E aí o que acontece? Em 22, o reino Brasil se separou de Portugal. Então, o que era um reino unido rompe, separa. Aí o Brasil se torna um reino independente. Percebeu? O período colonial, quando a gente pergunta por que ele aconteceu, primeiro, ele aconteceu porque Portugal tinha medo de perder o território. Você já entendeu isso aí? Estava começando a sofrer ataques. Se você não ocupa, você perde. Então é melhor ocupar. Segundo ponto, é bom lembrar que 30 anos depois, 3 décadas, o mercado das Índias Orientais não era um mercado mais exclusivo de Portugal. Portugal foi o primeiro europeu a chegar nas Índias. Só que 30 anos depois já tinha espanhóis, tinha holandeses, tinha até ingleses lá já. Então, aquele monopólio que Portugal tinha sobre as especiarias, naquele momento, foi perdido. 30 anos depois tinha muita concorrência. E se tinha muita concorrência, os lucros diminuíram. Entendeu? Então, juntou duas coisas. Pô, tem mais concorrência nas Índias 30 anos depois, eu não estou lucrando tanto. E ainda tem gente querendo atacar o Brasil. Resultado, eu vou juntar as duas coisas. Garanto o território brasileiro e também garanto uma alternativa para a perda daqueles lucros no Oriente. Beleza? Aí vamos seguir mais. Ó. Primeira característica, o que marca esse período colonial? O que marca esse período colonial é a implantação das tais capitanias hereditárias. Não esquece disso, não. As capitanias hereditárias, o nome capitania, lembra o quê? Um território que pertence a um capitão, que é um título medieval, né? Então, o que acontece? Ó? Essas capitanias hereditárias,
eram lotes de terra entregues a terceiros. Como assim a terceiros? Vê só, deixa eu desenhar mais um território brasileiro aqui, rapidinho. Litoral, massa, Tordesilhas. O que acontece? O governo de Portugal dividiu o litoral brasileiro em vários lotes e entregou para terceiros, eu digo para privados, para nobres europeus, esses lotes, sobretudo nobres portugueses. Então, qual era a ideia? Eu sou um nobre, Pedro Simas, sei lá, e aí eu recebi Pernambuco. Quando eu recebo Pernambuco, eu passo a ter a responsabilidade de administrar aquela região, de construir engenhos naquela região, de construir fortificações. Então, esse terceiro, ele recebe a autorização de utilizar, de explorar a terra. Mas quem era dono efetivamente da terra? Continuava sendo a corte portuguesa. Beleza? Então, se a gente olhar, tem uma raiz feudal aí. Alguém é dono da terra e alguém recebe a permissão para explorar aquela terra. No caso do sistema feudal, quem é dono da terra? O senhor feudal. Quem é que explora? O servo. Suzerano, senhor feudal. O servo ali, o vassalo, por exemplo. Ou um nobre menor, né? Aqui, no caso, quem é que seria o suzerano, entre aspas? O rei de Portugal. E quem é que seria o vassalo? O donatário, Duarte Coelho, em Pernambuco, por exemplo. Martim Afonso de Souza, lá em São Vicente, São Paulo. Então, foi assim que aconteceu. Agora, um detalhe muito importante. Dylan, você fez uma pergunta se as capitanias de fato eram divididas assim. Já tem estudos, inclusive, se não me engano, da Unicamp e tal, Departamento de História, que mostra que há a possibilidade de ela ter sido dividida assim, ó. Sacou? Que algumas foram verticais e outras foram horizontais. Isso é um debate que está sendo travado hoje ainda. E há também textos, inclusive, que o Enem já colocou, dizendo que entre uma capitania e outra havia uma faixinha de terra onde pessoas podiam plantar, produzir, sem domínio direto de um donatário. Há vários estudos revendo essas divisões hoje, tá? E o Enem já colocou algo parecido, mostrando que uma das alternativas é que não havia uma exatidão com relação a essas demarcações de terra. Vamos lá, galera. Então, capitanias hereditárias. Lotes entregues à iniciativa privada. Coloca aí. Iniciativa privada. Começa aqui o lance da privatização da terra no Brasil. Quem pode usar? Os grandes senhores. Até hoje, a maior parte das terras no Brasil estão na mão dos grandes senhores. O Congresso brasileiro, qual é o grupo mais forte do Congresso? A bancada ruralista, por exemplo. Qual foi a lei lá do Segundo Reinado que garantiu a concentração de terra? A Lei de Terras de 1850, que proibia a doação. Só pode agora ter terra quem comprar. A gente vai ver mais à frente. Mas essa história da concentração começa aqui. A iniciativa privada começa a receber terra. E mais um detalhe, é bom lembrar também que havia aquele sistema das 6 Marias, né? As 6 Marias eram lotes de terra que o donatário poderia redistribuir. Então, eu, Pedro Simas, por exemplo, recebi Pernambuco. Só que, cara, eu sozinho não consigo explorar tudo isso. Aí eu vou destinar lotes de Pernambuco para outras pessoas. Então, Tiago Brainer recebia um lote de terra, sei lá, a Várzea, ali onde fica a Universidade Federal. Malu recebia um outro lote, Gravatá todinho. Então, eu comecei a dar lote de terra para outras pessoas e essas pessoas pagavam impostos para mim. O senhor pagava impostos para o rei de Portugal. Então, era assim que acontecia. Tá? A terra foi distribuída entre esses homens. Tá? Aí um detalhe importante. A primeira economia dessa fase, do período colonial, foi a economia do açúcar. O açúcar entra com grande força nesse momento. O pau-brasil foi o primeiro, tá? Lembra? Primeiro, entre aspas, como dizia Caio Prado Júnior, Celso Furtado, o primeiro ciclo foi o pau-brasil. Com o período colonial veio o segundo, açúcar, tá? Se liga aí. E aí, um detalhe, o açúcar, não era um produto originário do Brasil, como algumas questões sugerem. Não cai nessa. O açúcar tem origem árabe, al-sugar. E aí o que acontece? Ficou estranha essa pronúncia, né? Os árabes criaram açúcar, tá? Inventaram açúcar. E eles produziam, por exemplo, muito açúcar na ilha de Chipre ali, né? No mar Mediterrâneo Oriental, né? Quando os portugueses começaram as grandes navegações, recebendo esse conhecimento dos árabes, eles começaram a plantar o açúcar em Cabo Verde, nas ilhas do litoral africano, Madeira, por exemplo, e aí depois trouxeram para testar o açúcar aqui. Bom, como a gente tinha um solo muito bacana para
esse tipo de vegetação, o solo massapê, coloca aí o barro vermelho, predominantemente no litoral, até São Paulo. Além disso, o clima também permitiu que o açúcar desse bastante certo. Se liga aí nessas questões que podem aí misturar geografia com história. É bom lembrar que nós temos, quando a gente observa aqui o Brasilzão que fica dentro desse mundão aí, né? Pega aqui, linha do Equador, Trópico de Capricórnio, Trópico de Câncer. Toda essa região aqui é o que nós chamamos de zona intertropical, né? A zona intertropical. Então, essa região é a região que recebe o quê? Uma maior incidência dos raios o quê? Solares. Está mais próxima. E por receber uma maior incidência dos raios solares, temperatura mais alta, maior taxa de evaporação, massa de ar quente se choca com massa de ar frio, precipitação, chuvas mais regulares. Uma umidade do ar um pouquinho mais elevada. Então, o que é que vai acontecer, galerinha? Essa região tem estações do ano mais bem definidas, chuvas mais regulares, enfim, um solo que propicia mais rico em nutrientes e, consequentemente, o açúcar bombou. Aí o que acontece? Um outro detalhe interessante, tá? Além desse clima tropical ajudar bastante, é bom lembrar que, inicialmente, como é comum dizer, duas capitanias, essa palavra é clássica, prosperaram. Pernambuco. Eu vou botar abreviado, tá? Eu vou botar abreviado. Pernambuco mais SP São Paulo. Quando eu falo de São Paulo, viu, galera? Na verdade era São Vicente, tá? Foi fundada a Vila de São Paulo, que depois virou São Paulo uma cidade, depois virou o Estado de São Paulo. Mas entenda como São Vicente também. Então, Pernambuco e São Vicente, ou Pernambuco e São Paulo, foram as capitanias que mais prosperaram economicamente nesse momento e, consequentemente, foram também as capitanias, consequentemente não, anteriormente, foram as capitanias que... Barulho é esse? Enfim, foram as capitanias que receberam os donatários. Duarte Coelho em Pernambuco e Martim Afonso de Souza foram os dois donatários que inicialmente vieram de fato. Todos os outros donatários, mais de 10, não quiseram vir para cá, tá? Não se interessaram. Receberam, mas não vieram. Os dois únicos que vieram inicialmente foram Duarte Coelho, Pernambuco, e Martim Afonso de Souza. E isso também favoreceu o desenvolvimento dessas duas capitanias. Aí agora é bom lembrar o seguinte: o fato de você ter um sistema descentralizado, como o Brainer disse aí no chat, né? Ou seja, você teoricamente dividir o Brasil em vários lotes, entregar para cada lote um poder local, no modelo meio feudal, o que é que vai fazer? Vai fazer com que não haja prosperidade em todo o território português, né? Não haja também o cumprimento das leis. Cada donatário criava suas leis, suas regras, mandava. Ele era o xerifão da área. E aí, resultado, cabeção, percebendo que o sistema das capitanias não deu tão certo, porque só duas prosperaram, o governo português fez o seguinte: vamos começar a mexer nesse troço aqui. E aí, 2 décadas depois, o governo português criou no Brasil o tal do governo geral. Saca só, o lance do governo geral era o seguinte: se as capitanias eram um modelo descentralizado, que cada donatário tinha poderes, o governo geral era uma maneira de instaurar uma centralização política no Brasil. O que seria isso aí? Você tinha Pernambuco numa ponta, São Paulo na outra, e no meio das duas você precisava ter um centro de poder para controlar esses eixos econômicos. E aí o que é que vai acontecer? Salvador começa a ganhar expressão na história do Brasil. Salvador, que está entre Pernambuco e São Vicente, São Paulo, se torna a capital do país. A capital do país não, né? Perdão. Capital da colônia. O Brasil não era país ainda. Era a capital do governo geral. E a partir de Salvador, as leis iriam se irradiar, né? Capilarizar, enfim, serem distribuídas para todo o Brasil. Então, um governador ficaria aqui. Inicialmente, Tomé de Souza. E aí, o que vai acontecer? Se preocupa tanto com esses nomes não, tá? Bom, a partir daqui, como eu já disse, haveria um governador geral, tá? Coloca aqui, ó. Governador geral ou governo geral. E aí todas as regras viriam de Portugal para Salvador e de Salvador essas regras seriam espalhadas para as outras capitanias. Então, com essa centralização, o governo esperava justamente dar um controle, um freio de arrumação nessa desordem aparente do primeiro momento ali das capitanias hereditárias. Agora, um dado importante, tá?
já que é um clima de revisão, toma nota aí bem rapidinho. Não esquece disso. O modelo do governo geral não extinguiu o modelo das capitanias. Tome nota aí, que volta e meia vem uma questão dizendo aí. Isso. As capitanias foram extintas quando o governo geral foi criado. Não. Na verdade, o que aconteceu era o seguinte. Você tinha Salvador, capital. Vou dar aqui, abreviado. Salvador, capital. Aí você tinha Pernambuco. Aí você tinha São Vicente, São Paulo. Aí você tinha, por exemplo, vamos colocar lá em cima, um pouquinho depois, Ceará. Então você tinha as capitanias, todas respondendo a Salvador, fiscalizadas por Salvador. As capitanias não serão extintas agora, só são extintas no século XVIII. Então, cuidado, beleza? Esse governo se sobrepôs às capitanias. Beatriz, antes desse governo, tinha algum local como capital? Brani já respondeu, né? Não. Nesse momento ainda não. Então, Salvador torna-se a primeira. Beleza? Aí vamos seguir um pouquinho mais, tá? Vamos seguir um pouquinho mais. Além disso, como a gente já entendeu, né? As capitanias, o açúcar, o porquê do governo geral, para corrigir essa distorção gerada pela descentralização das capitanias. É bom lembrar também um detalhe, galera. Nessa época, já com o governo geral, os governadores gerais, que eram mandados de Portugal, começaram a fazer um esforço muito grande para quê? Primeiro, para catequizar os indígenas. Segundo, para ampliar a escravidão negra nos engenhos de cana-de-açúcar. Então, o governo geral, vamos colocar aqui, deixa eu puxar mais uma perninha aqui, tá? Nessa minha desordem aqui. Estimulou bastante, primeiro, a catequese, ou seja, trouxe a Companhia de Jesus para o Brasil. Lembra que a Companhia de Jesus foi aquele órgão, né, que cuidou da catequese, da expansão do cristianismo católico nas novas terras, que a gente chama de Novo Mundo, coloca aí, Brasil e os outros territórios conquistados durante as grandes navegações. Então, os padres jesuítas começaram a fundar as famosas missões jesuíticas, tá? Que eram o quê? Eram aldeias no interior, nos interiores, e essas aldeias tinham como objetivo o quê? Colocar índios ali dentro e catequizar aqueles índios, de começar a converter, mudar a fé, os costumes, demonizar as práticas culturais indígenas. Então, foi um processo de aculturação bastante violento, processo bastante violento. Coloca aí. A transmissão de cultura foi uma aculturação via imposição, via violência de fato, muitas vezes, tá? Então, a Companhia de Jesus chega aqui. E também um outro detalhe é, o governo geral também incentivou bastante o crescimento daquele modelo fundado com açúcar, conhecido como plantation. Ele estimulou, fomentou o tal do plantation, né? O que é esse plantation? Vamos lembrar. O plantation é um modelo econômico que caracteriza o açúcar no Brasil. Quais são as características desse tal plantation? Vamos lá. Primeiro, ó. Vamos lá, deixa eu botar de outra cor aqui. Primeira característica. Monocultura. Você produz apenas um artigo, açúcar. Segunda característica. Você produz apenas um artigo onde, numa larga extensão de terra, latifúndio. Terceira característica. Você produz uma larga escala de açúcar para exportar, exportação. Quarta característica, você explora a mão de obra escrava, escravidão. Então, plantation é um conceito que era inicialmente adotado na história dos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos, nas fazendas de algodão, e que acabou sendo trazido para a história aqui do Nordeste do Brasil. Monocultura, latifúndio, exportação e escravidão. Então, o governo geral estimulou, lançou linhas de crédito, por exemplo, estimulou a compra de escravos africanos, escravos que vinham da África. É uma questão, né, interessante. Na verdade, a escravidão aqui no Brasil, né, ela foi primordialmente econômica, tá? O fator que levou a se escravizar os negros foi econômico. Por quê? Porque você tinha já de muito tempo um mercado de escravos africanos ativo, né? E não havia, por exemplo, um mercado internacional de índios, né? Até porque o contato tinha acabado de começar. Então, eminentemente, a mão de obra escrava ela foi escolhida por questões econômicas. Ela era lucrativa demais, não só para a coroa, a igreja também apoiou isso.
Tá? O que havia, na verdade, quando a gente fala de raça e de etnia, eram as justificativas. Né? Eu preciso justificar por que eu estou escravizando o negro. Lembra também que no norte da África havia os mouros, né, que eram islâmicos e que eram negros. Então você mistura tudo, você mistura os negros e os muçulmanos. Algumas bulas papais também já liberavam a escravização desses infiéis islâmicos que consequentemente eram negros. Então assim, havia muitas questões econômicas que envolviam a questão do escravo africano. Então, de fato, era muito, o tráfico negreiro era muito lucrativo, tá, para a coroa, porque havia esse mercado internacional. Do contrário, não havia indígenas, apesar de que o Brasil, no primeiro momento, também tentou, os portugueses também tentaram escravizar os índios, né? Mas era mais complicado porque não tinha toda essa estrutura já montada. Então, a gente pode sim afirmar que o principal fator de escravidão dos africanos, né, de serem escravizados, eles foram escravizados porque era mais viável economicamente, era mais lucrativo, né? Essa é a grande questão. Não porque o negro era mais suscetível, porque o negro era bonzinho, não. A questão é que era muito mais lucrativo. Era um mercado de há tempo já montado, então era muito mais interessante para a coroa portuguesa investir nesse mercado que a própria coroa lucrava com o tráfico negreiro, do que se aventurar a estar caçando os índios no meio da floresta e tal. Então era muito mais viável economicamente. Então, o primeiro motivo aí é, sem dúvida, o econômico. E depois, claro, vem as questões raciais, que são todas frutos dessa relação econômica. Vocês vão observar que tem algumas questões que colocam um mapa, aí colocam assim, várias setinhas de onde vieram escravos da África para o Brasil. Aí vocês percebem que, por exemplo, no século XVI, aí tem uma concentração maior ali, por exemplo, Moçambique, Angola. Aí no século XIX tem uma concentração mais no norte da África. E essas, como o Brenner bem disse, essa motivação para escravizar, que é uma motivação econômica, ela ajuda a responder bastante esses mapas, porque, se você observa, num determinado momento da história, trouxe-se mais escravos de regiões mineradoras da África. Então você traz escravos que já extraem ouro na África para extrair ouro no Brasil, século XVIII. No período do plantation, você traz escravos que já estão acostumados entre aspas, viu? Já trabalham na grande lavoura ali no litoral da África. Então traz esses caras. Então havia um interesse por uma compatibilidade econômica. Trazer pessoas que já atuassem numa economia e que pudessem ser escravizadas numa economia similar aqui no Brasil. No século XIX, por exemplo, muitos escravos vinham de comércio do norte da África, do Marrocos, por exemplo. Então trouxe-se esses escravos para o Rio de Janeiro do norte. Aí vieram os muçulmanos para cá. Então se liga que cada época uma região da África forneceu esses escravos para cá. E é bom lembrar também que muitos desses escravos eram fornecidos por tribos africanas, por nações e estados africanos. Tá? Então havia constantemente guerras intertribais na África, tribos lutando contra tribos, e as tribos vencedoras raramente sequestravam os prisioneiros de guerra e vendiam como escravos para os europeus no litoral da África. Agora, o discurso, ele é racista? Sim. Claro, a gente sabe disso. Então, para justificar um interesse econômico, aí vem todo um discurso racista que, inclusive, foi encampado por muitos padres jesuítas, de que o negro não tinha alma, de que o negro era inferior, não era cristão, podia ser escravizado. E aí todo esse discurso religioso e racista, ele começa a ser adotado pelas instituições que vêm para cá justificar a escravidão. Entendeu? E sim, o racismo acabou se tornando a raiz disso aí, né? Desses discursos, sobretudo. Vamos lá, galera. E das práticas, claramente. Vamos lá, vamos embora. Aí a gente já andou muito, tá? Já entendeu esses principais pontos. Um outro episódio importante desse início aí do período colonial é o que a gente chama de período holandês. Não esquece disso aqui não, tá? Em que contexto o período holandês aconteceu? O contexto era o seguinte: o período holandês faz parte de uma fase da história do Brasil chamada de União Ibérica. Não esquece disso. A União Ibérica é um período que foi de 1580 até 1640. São 60 anos. Tá? O que acontece é o seguinte: nessa época, em 1580, Portugal passou por uma crise dinástica. O que é que isso quer dizer? Um rei de Portugal, pouco antes disso, morreu. O nome dele era Dom Sebastião.
Daí Ariano Suassuna abordou o sebastianismo em algumas de suas obras e tudo mais. Dom Sebastião, um rei de Portugal que morreu no norte da África, no Marrocos, numa batalha chamada de Alcácer Quibir. Vamos com calma, vamos com calma. Aí o que vai acontecer? O que vai acontecer? A partir daí, com a morte desse rei jovem que não tinha filhos, que não era casado, começou uma crise sucessória e quem acabou assumindo o trono português foi um primo desse Dom Sebastião, rei de Portugal. O primo dele era um espanhol, Dom Filipe. E aí, durante esses 60 anos, Portugal e Espanha se tornaram quase que um reino unido. O rei da Espanha passou a governar Portugal. E aí a gente chama esse período também de Era Filipina. Por que Era Filipina? Porque Portugal e Espanha agora são governados pelos reis da Espanha, Filipe II, Filipe III e Filipe IV. Por isso, Era dois Filipes, ou Era Filipina. Beleza? Aí o que vai acontecer? Você já está entendendo, né? O cara que morreu, não tinha herdeiro, o primo dele daqui passou a governar aqui, e isso demorou 60 anos, junto com seus herdeiros. Vamos lá, próximo passo. Nessa época, a Holanda, território, vocês estão ligados que a Holanda fica ali no território dos Países Baixos, né? Eu vou resumir, mastigar bastante para vocês isso. A Holanda fazia parte do território da família dos Habsburgos, a família que representava o trono espanhol. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui de maneira bem rude, tá? Rudimentar. Vocês já sabem, né? Aqui é Europa, África, vocês já conhecem meu desenho. Então, tudo isso aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, de maneira bem grosseira, tá? Toda essa parte aqui que eu vou pintar de vermelho, ela era governada pela família espanhola nessa época. Tá? Essa região central da Europa, onde ficavam os Países Baixos, inclusive. Aí o que acontece? A galera aqui era católica. A galera aqui estava começando a aderir ao calvinismo, reforma protestante, lembra? O calvinismo foi muito forte na Holanda, o ideal burguês, de valorização do trabalho e tudo mais. Resultado, cabeção, nessa época, enquanto a Espanha dominava essa região, a Holanda, junto com outros paizinhos, resolveu declarar a independência. Tá? Então, em 1570, surgiu o que nós chamamos de Províncias Unidas. O que eram as Províncias Unidas? Eram basicamente o quê? Esses paizinhos, chamados de Países Baixos, porque ficam abaixo do nível do mar, esses países se juntaram para lutar contra a Espanha e libertar essa região aqui. A Holanda fazia parte. Resultado, a Holanda, que era a líder desse movimento, a região da Holanda, né, começou a se tornar inimiga da Espanha por conta disso. Queria a independência desse potentado, desse território que pertencia à família espanhola dos Habsburgos. Resultado, cabeção, para simplificar ainda mais isso aqui, o que vai acontecer? Como a Holanda faz parte desse movimento de independência e está lutando contra o trono espanhol, contra a família espanhola, o rei da Espanha se arreta e declara. Qual foi a resposta da Espanha? A resposta da Espanha, essa é a partezinha mais complicada, mas você entendeu isso aqui, decolou todo o resto, agora é o final da aula, dessa revisão. Pessoal, a resposta da Espanha foi o seguinte, a Espanha criou um embargo. O que é esse embargo? Embargo é o seguinte, a partir de agora, todos os comerciantes que fazem parte das Províncias Unidas, ou seja, dos Países Baixos que estão ficando independentes, que estão se rebelando contra mim, todos os comerciantes dessa região estão proibidos de comercializar com o meu território. A Espanha cria um embargo proibindo o comércio entre a União Ibérica, Portugal e Espanha, e as Províncias Unidas. Vou fazer um se liga aí que é hora da revisão mais uma vez. Se liga aí, ó. Em 1580 até 1640, houve um período chamado de União Ibérica. O rei de Portugal morreu, não deixou herdeiro, seu primo espanhol assumiu. Portugal e Espanha foram governados por reis espanhóis, chamados de Filipes II, III e IV. Em 1570, dentro desse territóriozão, ficava uma região chamada de Países Baixos, que lutou por sua independência. E o líder era a Holanda. O rei da Espanha, arretado com essa tentativa de independência, declarou embargo, proibiu o comércio entre eles. Resultado, se existe um embargo proibindo o comércio entre Províncias Unidas e Portugal e Espanha, consequentemente, nessa época, a Holanda saiu muito prejudicada, porque a Holanda, nessa época, já comprava açúcar brasileiro, açúcar mascavo, refinava e revendia o açúcar refinado para toda a Europa. Entendeu? Então, entendeu a chave disso aí?
Quando rola um embargo que proíbe o comércio, os holandeses começam a perder lucro com o açúcar que eles compravam do Brasil. Mas, professor, o que o Brasil tem a ver com isso? Ô, cabeção! O Brasil era colônia de quem? Portugal. Portugal agora estava unido a quem? A Espanha. Logo, o Brasil pertencia a quem? A Espanha. Entendeu, sim ou não? Resultado, vamos embora agora. Os holandeses arretados, com a possibilidade de perder lucro, eles criaram uma companhia, WIC, Companhia das Índias Ocidentais. Juntaram um monte de comerciantes, holandeses ali e tal, calvinistas, burgueses, e esses comerciantes juntaram dinheiro, formaram uma empresa chamada de WIC, Companhia das Índias Ocidentais. Para quê? Para financiar o ataque ao Brasil e outros territórios da União Ibérica. União Ibérica, Portugal, Espanha, e todas as colônias que pertenciam a Portugal e Espanha. O Brasil fazia parte disso, então os caras começaram a atacar territórios. Tipo, já que vocês não me deixam comercializar, eu vou tomar o território para mim e vou lucrar ali dentro. E aí veio o Nordeste, veio Pernambuco. Primeiro os caras atacaram a Bahia, perderam, porque a Bahia era muito fortificada, era a capital. E aí, o que vai acontecer? Entre 1830 e 1634, esses caras... 54. Estou ficando velhinho, hein? A memória está indo embora. 1630 até 1654, o que vai acontecer, cabeção? Eles conquistam Pernambuco, dominam Pernambuco e se mantêm em Pernambuco. Foram 24 anos, dentro do período chamado de União Ibérica. Belezinha? Entendeu? E aí, quando eles tomam Pernambuco, para poder ter açúcar, que eles tinham perdido com o embargo, eles começam a colonização de Pernambuco, e não só de Pernambuco. É bom lembrar que os holandeses pegaram Pernambuco, tomaram Sergipe, foram a Alagoas, depois Paraíba, e chegaram até ali o Ceará. Então, todo o Nordeste, quase, né? Todo o território do Nordeste foi território holandês nesta época. Beleza? E aí, ó, vamos lá, rapidinho. Características básicas desse período holandês, para a gente passar para o penúltimo tópico e terminar a revisão de hoje. Bom, vocês estão conseguindo aí entender? Esse textão todo aí é uma pergunta ou é uma resposta? Não, fui eu que mandei. Ah, é um sim. resumão de várias coisas. Eu já estava ficando aperreado. Caramba, eu vou ler isso tudinho. Não, Agora, não precisa não. vamos lá. Que só se fosse uma pergunta para eu responder essa pergunta, ia demorar muito. Vamos lá. Tem que ser uma tese de Galerinha. doutorado. Então, seguindo, eu quero entender de vocês. Vocês estão conseguindo compreender? E aí? Embaçou tudo, voltou. Só, vamos lá, tá legal, tá terminando, viu? Essa parte. E aí? Tranquilo? Vamos embora então. Aí, ó, quando a gente fala em período holandês, a gente geralmente, as questões vestibulares geralmente costumam falar principalmente de Pernambuco, tá? Por quê? Professor, mas os holandeses não tomaram outras regiões, que são outros estados hoje? Sim, mas o centro, a capital holandesa aqui foi Pernambuco, foi Recife. Então, se fala muito mais das medidas tomadas aqui. Se você for fazer um vestibular numa estadual da Paraíba, uma estadual da Bahia, uma estadual, sei lá, de Sergipe, enfim, aí você vai ter questões um pouquinho mais específicas para a região. Mas falando em privadas, particulares no geral, e falando, sobretudo, em Enem, fica mais tranquilo, tá? Então, vamos lá. Nesse período, os holandeses que dominaram Pernambuco, eles enviaram para cá um administrador, um funcionário da Companhia das Índias Ocidentais. O nome dele era Maurício de Nassau. Aí a gente costuma dizer que dentro desse períodozão rolou a administração nassoviana. O que é isso? Maurício de Nassau governando Pernambuco e todo o Nordeste holandês. Mas foi bem curtinha, tá? Nassau ficou de 1637 até 1644. Ou seja, foram 7 anos. Só 7 anos. E esse cara é tão lembrado até hoje, né? Então, quais foram as principais medidas tomadas por Nassau? Primeiro, Nassau emitiu mais créditos. O que é que isso quer dizer? Ele emprestou dinheiro para os senhores de engenho. E esses créditos eram tanto para a construção de engenhos novos, tanto também para a compra de escravos. Ah, professor, eu pensava que Nassau não era escravista. Era assim.
era racista e defendia a escravidão. Há vários relatos disso. Aí um detalhe interessante, viu? Detalhe interessante. Durante a invasão holandesa, eu queria que vocês tomassem nota disso. Durante a invasão holandesa, houve guerra, né, entre pernambucanos entre aspas, né, os portugueses aqui, luso-brasileiros, e os holandeses. 4 anos de guerra. E aí, durante esses 4 anos de guerra, é muito clássica a história do Calabar. Calabar era um alagoano que vivia em Pernambuco. Na verdade, não tinha fronteira entre os 2 estados ainda, mas entre as 2 capitanias, mas ele acabou ajudando os holandeses a vencer, porque ele conhecia bem o território, e aí ele foi chamado por uns de traidor, por outros ele disse que ele era apenas um sobrevivente, enfim, toda essa história. Mas, seguindo mais, o que eu quero que vocês tomem nota é o seguinte: durante essas guerras, muitos engenhos foram destruídos. E durante a destruição desses engenhos, muitos escravos fugiram. E é nesse contexto da invasão holandesa, da destruição de engenhos, que surgem quem? Coloca aí. Os quilombos, coloca aí. Surgem não, né? Crescem bastante. Os quilombos vão crescer muito durante esse período. Os escravos que fogem dessas fazendas vão se reunir em regiões onde eles possam se esconder e dali lançar resistências contra os latifundiários, contra os senhores de engenho que defendem a escravidão, né? Então, surge um movimento anti-escravista, um movimento, naquele momento, liderado por esses escravos que fugiram e que se abrigam em quilombos, como o Quilombo dos Palmares, por exemplo. Aí vamos seguir um pouquinho mais, viu, cabeção? Ó, engenhos, escravos, ele lançou empréstimo para tudo isso aqui. Outra coisa importante, ele promoveu uma espécie de reurbanização do Recife, tá? Construiu pontes, drenou ruas que alagavam, asfaltou algumas ruas. É bom lembrar que o centro econômico do Recife era o Recife Antigo, né? A cidade Maurícia, né? Então, basicamente, se concentrava ali, porque não havia pontes, muitas pontes que ligassem as outras ilhas do Recife. Foi ele que começou a construir essas pontes. Ele chegou a construir, por exemplo, aqui um pequeno jardim botânico, trouxe artistas, cientistas para cá, com destaque, por exemplo, para a missão artística dele, né? É bom lembrar que Nassau era um renascentista tardio, né? Ele gostava muito da arte renascentista, enfim. E aí ele trouxe artistas como Franz Post e Albert Eckhout, que foram caras que se dedicaram a pintar as paisagens, as figuras humanas, trazer um quê naturalista para a sua... Breiner, estás por aí, você que é o homem da arte. Manda, garotinho. Você que é a enciclopédia da arte brasileira. Fala bem rapidinho de Post e Eckhout. São pintores, né, dos grandes pintores renascentistas, lembrar, como o Pedro falou aí. Então eles vêm para o Brasil para retratar o Brasil, mas é aquela velha história, né? Retratar o Brasil para os europeus, né? Então, Nassau, como um grande humanista e renascentista, trouxe uma galera, velho, pintores, arquitetos, engenheiros. Então, Eckhout e Post foram responsáveis por pintar as figuras humanas, a natureza, os índios, né? A natureza morta, por exemplo, que é a pintura de objetos inanimados. Então, isso foi muito pintado por esses caras, né? Há um documento histórico, né? É um documento histórico sobre o período holandês, não só as obras deles, como também as crônicas de Barlels também, enfim, de vários artistas. Nassau produziu aqui o Jardim Botânico, o primeiro Jardim Botânico do Brasil. O cara fez coisa que só peste. A primeira ponte do Brasil, dizem que é até da América, que é a ponte Maurício de Nassau, que está lá no Recife Antigo, enfim. Construiu o seu palácio de Friburgo, enfim, fez diversas coisas, urbanizou o Recife também. Recife foi urbanizado, foi aterrado, né? Só que ele gastou bastante, né? A Companhia das Índias ficou um pouquinho chateada porque ele gastou muito dinheiro no embelezamento da cidade, nas artes, e depois disso vai começar um atrito aí que Pedro vai falar para vocês, que culmina aí com a saída dele e a crise aí que vai levar à expulsão dos holandeses de Pernambuco. Então, e aí Nassau, como o Breiner bem disse, investiu bastante em arte e também decretou a tolerância religiosa. É muito bom lembrar desse ponto aí, tá? Os últimos 10 minutinhos da revisão para a gente parar e resolver questões. Ele decretou a tolerância religiosa, né? Então, ele permitiu, por exemplo, que judeus viessem para cá. Isso é muito importante. Quando se fala em tolerância religiosa, tem 1000 questões sobre isso. Então, ele decreta essa tolerância. Muitos judeus vêm para cá, judeus que eram perseguidos pela Inquisição,
né, contra a reforma, inclusive, que a igreja reabriu o Tribunal do Santo Ofício, começou a punir não só protestantes como judeus que não aceitam Jesus como Messias, vão lembrar disso aí. E aí o que acontece? Judeus vieram para cá, judeus que praticavam comércio vieram para cá, muitos, né, e que falavam várias línguas. É bom lembrar que Nassau também contou com muitos desses judeus para fazer a tradução. Por exemplo, Nassau, para quem não está ligado, nasceu ali no norte da Alemanha, não era holandês, tá? E há literatura que diz que ele não sabia falar holandês. Então, assim, ele nem falava holandês nem português. Então, ele precisava de tradutor do alemão para o holandês, muitas vezes, em documentos principalmente, do holandês para o português, do alemão para o português, enfim. E aí, muitos judeus ajudaram nisso aí, tá bom? Então, foram muito importantes, vieram para cá, ajudaram bastante no comércio, desenvolveram o comércio, fizeram, de fato, o Recife virar uma metrópole, um grande centro econômico das Américas nesse período. Tá? Fundaram a primeira sinagoga das Américas, o primeiro templo judaico nas Américas está no Recife, é a sinagoga Zu Israel, que fica ali na Rua do Bom Jesus, antiga Rua dos Judeus. Tá? Então, assim, uma relevância gigantesca para a história dos judeus no mundo. Pernambuco é um grande capítulo, Recife é um grande capítulo devido a essa vinda permitida por Nassau. E, por fim, em 1654, depois de alguns anos da famosa insurreição pernambucana, de lutas, né, a crise do açúcar, como o Brené disse, faltava dinheiro para a empresa, para a Companhia das Índias, enfim, houve todo um contexto. E aí, em 1654, os holandeses foram derrotados depois das duas batalhas do Monte dos Guararapes, né? Eles foram derrotados 2 vezes no Monte dos Guararapes, ali perto do aeroporto, e também foram derrotados, por exemplo, na Batalha das Mulheres do Tejuco-Papo, né, que é um grande episódio da história de gênero. Mulheres lutaram também contra holandeses. Resultado, os holandeses foram expulsos, entre aspas, em 1654 saíram de Pernambuco, e a partir daí começou uma crise, a crise do açúcar. Mas o que é essa crise do açúcar? É o seguinte, cabeção, pensa comigo, ó. Os holandeses, eles, antes de virem para Pernambuco, eles já compravam açúcar, mascavam, refinavam e revendiam na Europa. Ou seja, eles dominavam a técnica do refino e dominavam as fontes de comércio. Refino e comércio. Aqui em Pernambuco só se produzia o açúcar. Aí, resultado, os caras passaram 24 anos aqui. 24 anos foi o suficiente para eles aprenderem a produzir o açúcar. Então, agora, depois de 24 anos, quando eles saíram, eles produziam, refinavam e comercializavam. Então, quando saem de Pernambuco, os holandeses do Nordeste, enfim, os holandeses levam, não sei desenhar, tá? Vale a pena dizer, eles levam de Pernambuco toda a sua tecnologia, a sua aprendizagem, eles levam aprendizado para a América Central, para as ilhas chamadas de Antilhas. Os holandeses começam a produzir açúcar nas Antilhas em larga escala, entendeu? E aí, o que vai acontecer? Eles produzem tanto açúcar que eles fazem, inclusive, com que a economia do Nordeste entre em crise. Eles produzem tanto açúcar lá, um valor mais barato, 50% mais barato que o valor do açúcar brasileiro, que quebra a economia do açúcar. E aí começa a famosa crise do açúcar. Se você quiser lembrar, a crise do açúcar veio por conta da concorrência do açúcar das Antilhas, um açúcar holandês. E aí, consequentemente, abre-se espaço para outras economias que a gente vai destrinchar um pouquinho mais na resolução de questões que a gente começa agora. Então, por hoje, aqui no review, a gente para e agora a gente vai resolver questões. Vamos lá. Deixa eu virar agora para cá. Vamos lá.